Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. A gente desenvolveu todo o raciocínio ontem como um fundamento para aquilo que a gente vai falar hoje e amanhã. Baseado no fundamento que nós lançamos ontem, a gente já quer desconstruir uma ideia equivocada. Quanta gente adorável estava meditando em algo. Se nós simplesmente entendermos, vencemos. Mas enquanto não entendermos, perdemos. A batalha, como diz Joyce Meyer, está aqui. O diabo não luta pelo teu corpo, pelo teu bolso, pelo teu carro, pela tua sexualidade. O diabo luta pela tua mente. A mente é a fábrica da nossa existência. O nosso comportamento é precedido pelo nosso pensamento. Por isso que a gente tem um livro. Se Deus quisesse falar só com a nossa experiência, para que um livro? Porque a gente é assim, quem nós somos? É de Deus. Aqui, estou arrepiado. Não precisaria de livro se Deus quisesse se revelar somente por meio da experiência. Experiência é boa e tem o lugar dela, mas não é isso. Experiência é o mínimo, experiência é 5% da totalidade. Deus quer que a gente entenda. Porque enquanto a gente não entende, a gente está assim, se chover é Deus. Deus, vou fazer uma prova. Se chover és tu, se fizer sol é o diabo. Se a pessoa vir de vermelho é o Senhor, se vir de preto não é o Senhor. Enquanto nós não entendermos, nós continuaremos perdendo. Mas se a gente entender, a gente vence. E é o que está forte no meu coração esses dias. Só ensinar. E você faz o resto. Se você entender, já começou o jogo vencendo. Mas enquanto não entender, vai viver como o apóstolo Paulo diz: se é filho, é herdeiro, mas por ser imaturo, é escravo. Imagina que situação. Um indivíduo é herdeiro de tudo, mas porque não amadurece, não tem esse entendimento. Porque não tem esse entendimento, vive como escravo. Olha só, esses dias eu vi um vídeo, os feiticeiros africanos voando. Aí as pessoas falam: meu Deus, o diabo. Amado, se o diabo fosse tão forte assim, ele mesmo faria o que ele quer fazer na terra. Na terra, um amigo meu tem uma frase que parece heresia, mas eu tô meditando nela, que ela é forte demais. Ele diz: na terra não há ninguém mais forte que o ser humano. Baseado em que versículo? Ele diz: os céus, está escrito pelo salmista, é a habitação do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Então a pessoa mais forte na terra é o ser humano. Tanto Deus quanto o diabo, para agirem na terra, precisa do corpo do homem. Você acha que é o diabo que faz os feiticeiros na África voarem? É o diabo usando aquilo que há de melhor no homem. O que há de melhor no homem é a imagem de Deus. O diabo não está dando poder para o feiticeiro voar. O diabo está usando o poder que Deus deu ao homem. É um trem doido, moço. É por isso que na África é poder com poder. O feiticeiro tem esse poder para voar, e na África Deus tem poder para matar. Tem um grande evangelista que viveu, quando ele pregava, 100 feiticeiros numa árvore centenária faziam um sacrifício para o pregador morrer. Chegaram dizendo: foge, porque quando aqueles bruxos se unem, o cara morre. E ele diz: oxe, conversa, continuou pregando. Enquanto ele estava pregando, Deus mandou um raio na árvore e matou os 100 bruxos. Aí espalha o temor, entendeu? Mas, por incrível que pareça, o poder não é do diabo, é do ser humano, tá ali. É o que na teologia a gente chama de graça comum. Por isso que eu falei do Renato Russo. Juntar quem ele juntou na geração dele é um dom de Deus distorcido pelo diabo.
assim como o feiticeiro voando lá na África, fazendo curandeirismo, é um dom de Deus distorcido para a glória do diabo. Por isso que você tem que entender, enquanto você não entende que você é o cara, por ser filho de Deus, você vai continuar assim, ó. Como eu disse ontem, senhor de tudo, e não consegue sair dos pecados de imoralidade sexual, viciado em pornografia, podendo ser senhor sobre as coisas, por ser menino, vive como escravo. Eu não sei se você gosta dessa sensação, mas a sensação de ser livre, de ser senhor, é muito boa. Não sei se você gosta de administrar remorso. Eu não gosto, não. Eu gosto é de ser livre. Eu gosto é de ser senhor sobre as situações. Sou livre. Eu faço se eu quiser. Eu não faço porque eu sou controlado para fazer. Eu faço porque eu quero. Hoje, eu, Anderson, peco se eu quiser. Porque pela a entrega que já foi feita, você vê a liberdade. Você não precisa mais dessas coisas. Então, hoje, o pecado, para mim, é uma decisão, já não é um vício, uma dependência. Oh, meu Deus, eu tenho que fazer. Não. Hoje, você consegue ter estabilidade para olhar para o pecado e poder abraçá-lo se quiser, ou poder virar as costas e ir embora. Você precisa entender quem você é. Enquanto você não entender quem você é, você vive como escravo. Em qualquer assunto. E quando aquilo que a gente chama de milagre começa a acontecer, como eu comecei a falar ontem, isso tem um propósito, isso tem um objetivo. Deus não faz o que faz simplesmente por fazer. Deus faz o que faz para cumprir uma meta, para cumprir um objetivo. Deus tem uma finalidade. Olha só, o que a gente chama de milagre aqui, o céu não chama de milagre lá. Lá é só o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra. É mesmo? É assim que está escrito? Me ajuda aí, na terra. Olha que trem bacana. Por isso que eu estou gostando do assunto. Eu estou com essa enfermidade porque Deus me deu ela. Então você está dizendo que o que Deus te deu tem matéria-prima no céu. Então se foi Deus que te deu, lá tem doença. E se foi Deus que te deu? E para o médico, não é um ato de rebelião, não? Tomar remédio é blasfêmia. A melhor coisa a você fazer, se foi Deus que te deu a doença, é morrer. Porque foi Deus que te deu. Abraça, aceita e morra. Só para você entender, eu estou dando uma alegoria a você. Como eu disse ontem, nada do que estamos vivendo na Terra, por melhor que seja, é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é Gênesis 1. Viu Deus que tudo que fez é muito bom. Então, se a doença está inscrita lá em Gênesis 1, eu volto atrás no que eu estou falando. Agora, se não está escrito lá, haja luz, haja câncer. Haja luz, haja seca no sertão nordestino. Haja luz, haja violência. Haja luz, haja guerra. Haja luz, haja pobreza. Olha como a gente exalta a pobreza. Eu não estou dizendo que o evangelho te fará milionário. Mas quem te fez pobre não foi Deus, não, coisa linda. Por isso que está escrito lá, filho, você come, como, bebe, bebo, veste, visto, mora, é responsabilidade minha como seu pai. Ele não prometeu a ninguém férias nas Bahamas, mas ele disse, é filho, sou. É papai que cuida de você. Só fique perto e faça o que eu estou mandando.
Ir para as Bahamas é outro assunto. Deus não disse, olha, eu vou te fazer um milionário. Mas pobreza não existe no céu, por isso que não foi Ele que deu a você. Resumindo, tudo aquilo que fere a dignidade humana não é algo criado por Deus. Ou alguém aqui ora em línguas quando o nome entra no Serasa. Ou alguém aqui dá um aleluia quando não consegue pagar a mensalidade. Alguém? Aleluia, meu cheque voltou. Alguém? Dói, não dói? Se dói é porque fere sua dignidade humana. Se fere sua dignidade humana, não foi um presente divino, não é uma criação de Deus. É uma consequência do pecado de Adão. Ninguém aqui recebe um diagnóstico médico dizendo, glórias, vou morrer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém? Não, amado. Porque tudo que fere a vida humana não é uma criação divina, é uma consequência do pecado de Adão. Deixa eu ajudar você. Nem toda enfermidade é espiritual, mas toda enfermidade é espiritual. Olha que paradoxo. Você está com dor de cabeça. Você foi na farmácia e comprou um remédio. A dor de cabeça foi embora. Eu pergunto, um remédio tem poder para expulsar um demônio? Tem? Me ajuda, gente. Então, nem toda enfermidade é espiritual, sim ou não? Mas toda enfermidade é espiritual por quê? Porque Adão pecou. Se Adão não tivesse pecado, enfermidade não existiria. Está comigo? Então é só para ajudar você a acelerar a sua mente. Não é normal. O que nós estamos vivendo, por melhor que seja, não é o mundo que existiria se Adão não tivesse pecado. Eu sempre peço às pessoas para compararem a si mesmas com 3 mundos. Mundo criado, Gênesis 1. Mundo caído, Romanos 5:12. Mundo redimido, Jesus Cristo. Onde você está? Então você pega a sua vida e compara com essas 3 realidades. Ou você está no mundo criado, Deus diz é muito bom. Ou você está no mundo caído, Deus diz é muito péssimo. Ou você está no mundo redimido, Deus está dizendo você está em processo. Você ainda não conseguiu, mas está conseguindo. Então você precisa entender isso, para você entender até o que é milagre. O que é milagre? É Deus suprindo essa ausência. É Deus compensando o prejuízo que Adão deu a você. É Deus restituindo. Porque, olha só, a gente pega Romanos e crê que o texto é verdadeiro. O texto diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Alguém duvida que isso é Bíblia? Alguém duvida que isso não está escrito? Todo mundo aqui crê que isso é verdade? Mas para eu conceber a ideia de destituição, primeiro eu tenho que conceber a ideia de instituição. Destituir é impedir o usufruto. A Bíblia é dela. O que é destituir? Impedi-la de usar o que é dela. Isso é destituir. Então, se eu creio que a destituição é uma verdade, primeiro eu tenho que crer que a instituição é uma verdade. A glória de Deus é dela. E o pecado tirou o que é dela. E o que é dela? A glória de Deus. E Jesus foi fazer o que na cruz, coisa linda? Dizer, ó, você não presta, mas tudo bem. Que é assim, a gente está usando a graça de Deus para isso, ó. Eu faço errado e boto na conta de Jesus. Eu quero viver errado, mas eu ponho tudo na conta de Jesus. É sério que você chama isso de graça? Graça de Deus não é a justificação para os nossos pecados. Graça de Deus é a aceleração do nosso destino. Não é menos, como eu disse ontem, é mais. A graça é um instrumento no qual Deus restitui o que foi destituído. Instituir, Deus me fez a imagem dele. Destituir, me tiraram da imagem de Deus. Jesus Cristo fez o quê?
Onde você não vale nada, mas eu gosto de você. Aí eu fico assim, peco o mês todo, perdão, Santa Ceia. Peco o mês todo. É sério, amado. Eu sou criado à imagem e à semelhança de Deus para viver uma vida desgramada de altos e baixos, para no início de todo mês comer pão e beber suco de uva na igreja. Você está de brincadeira comigo, só pode. Que vida é essa, moço? Os filhos de Deus são chamados para reinarem em vida. E o que é reinar em vida? Não ser escravo de nada. Assim como ele, sem senhor de tudo, ser tentado pelo mal, mas triunfar sobre o mal. Quem aqui não quer matar no trânsito? Eu sou o primeiro da fila. E o que é reinar em vida? É depois de 30 segundos ser separado daquele sentimento. Ou se eu ceder a esse sentimento muito rapidamente, tomar o controle emocional de volta, dominar, ser capaz de me arrepender, pedir perdão à pessoa ofendida, isso é reinar em vida. Agora, viver entulhado por causa do pecado, seja ele qual for, violência, grito, sexo, dinheiro, não, amado. Aí chega no final do mês, você diz, estou perto de me arrepender, semana que vem é dia de ceia. Ah, gente, eu não virei crente por uma vida dessa, não. Eu não sei se você deixou esse rolezão do mundo, que é destrutivo, mas é rolezão, fala aí. Você deixou esse rolezão para viver essa vida mais ou menos com Jesus, é? Ou você reina, moço. Você é filho dele. E não tem alegria maior de você perceber o quanto você consegue. Se você decidir, você consegue. Ser senhor do dinheiro, ser senhor de si mesmo, ser senhor do sexo, ser senhor de tudo, ser livre, você consegue. É só decidir. Mas por que você ainda não decidiu? Porque você ainda tem rivais poderosos dentro do seu coração. Amores divididos ainda, entendeu? Jesus é amado, mas tem mais 5 amores dentro do teu coração rivalizando com ele. Por isso que não conseguiu. É por isso que a Bíblia diz que o diabo é como um leão rugindo ao derredor. Como um leão. Mas a Bíblia diz quem é leão. Quem a Bíblia diz que é leão? Jesus é leão. Mas quando a gente tem vários inimigos dentro de nós, o diabo sabe que qualquer imitação serve para pegar um crente inconstante, rugindo como um leão. E quando o crente é inconstante, ele não sabe quando é um leão. Ser parecido com um leão já serve para um crente mais ou menos. É só o diabo botar uma peruca de juba e uma voz... Aí você fala, é um leão. Aí estão dizendo, não, moço, é um gato. E você, não, é um leão. Está de peruca. Não, é um leão, moço. Porque a Bíblia diz, querido, que ai daquele que fizer do amargo doce e do doce amargo. E esse versículo se conecta com o de Salomão. A alma farta pisa o favo de mel. Mas para quem está satisfeito, até o amargo é doce. O que ele quis dizer? Ele está dizendo que você pode ter uma comida preferida. Você gosta muito de um prato. Mas se depois de um culto desse você comer 5 cachorro-quente na rua, se você chegar em casa e a sua comida predileta estiver na mesa, você não consegue. Se você tentar comer, você vai ter ânsia de vômito. Por isso que ele está dizendo, a alma farta, pisa, despreza o melhor. Não quero, estou cheio. Mas ele diz, para quem está com fome, até o amargo é doce. É aquela conversa, pastor. Pastor é quase crente. E quase crente é para quem está com fome, amado.
Porque quase crente não serve. Não, mas não tem homem e mulher de Deus. Pode não ter, mas eu morro esperando. Agora eu vou dar a minha vida para um quase? Só vai para o quase quem está faminto. Porque eu não dependo de alguém para ser feliz, eu dependo dele. Então, mesmo que o outro não chegue para me completar, eu já estou completo. Casamento não é para suprir carências. Casamento não é para ser feliz e nem para fazer feliz. Casamento é para cumprir o propósito de Jesus Cristo. Quem casa para ser feliz já está divorciado. Quem casa para fazer alguém feliz também já divorciou. Quem casa para cumprir um propósito, esse sim vai viver bem. Porque, amado, não sei você, mas assim que eu me converti, anos depois consegui ficar livre de todos os entulhos sexuais da minha vida. Eu orava ao Senhor dizendo: eu estou pronto para o celibato. Só interrompa se você tiver alguém que se encaixe na minha expectativa. Se você não tiver, já está bom. O meu prazer em ti não consegue ser suprido por ninguém. Eu te amo a vera, eu te amo com força, eu te amo ao ponto de olhar para a vida e ter um desprazer. Ninguém nesse vivo mundo consegue pôr a mesa que tu pôs diante de mim. Ninguém. Você aguçou meu paladar, você elevou o nível, amado. Não sei se você se vê assim, mas Jesus elevou meu nível, amado. Pecar todo mundo quer, quem não quer? É bom, é uma noite boa. Mesmo que arrependimento venha pela manhã, pelo menos você curtiu a noite. Mas quando Jesus eleva seu paladar, você pergunta: o que vale uma noite de prazer para um prejuízo eterno? Só se dá uma noite de prazer, amado, quem não sente a alegria da eternidade em si. Eu em mim tenho a alegria de ser um ser eterno, amado. E nada, que ninguém nesse vivo mundo consiga me dar supre. Outro dia eu rejeitei 500 mil de oferta de um político. Mas ninguém vai saber. Entra na conta da igreja e você me devolve 40%, a igreja fica com 60%. O que você fez, pastor Anderson? Peguei o telefone e disse: não me ligue não. Ah, mas ninguém vai saber. Não é questão de ninguém saber, é uma questão de prazer, moço. Porque todo dia de manhã, quando eu me acordo, penso, falo ou sinto Jesus, a presença envolve, a consciência constrange, o relacionamento é estabelecido. Isso é reinar, amado. Quem não reina é escravo. Todo escravo queria, 500 mil, que escravo não quer? Mas eu não sou escravo, eu sou príncipe. E todo príncipe ri daquilo que é temporário, ri do sexo, o sexo vem e diz: você quer me pegar? Eu também quero te pegar, mas alguém chegou antes de você. Eu gosto do meu pastor, sabe que meu pastor, ele chegou no púlpito no domingo e falou isso. Eu falei: meu Deus, é corajoso. Ele chegou, ele ia orar toda manhã, 6, 7 horas ele ia. Quando acabava de orar, 8, 9, ele ia para a lanchonete, em frente à igreja. Aí todo mundo sabia que ele era o pastor da igreja. Então um dia ele foi para a lanchonete, sentou e disse: me dê uma cerveja e um maço de cigarro. Aí o atendente já regalou o olho: meu Deus, não é o pastor da igreja? Pensou, né? Não é o pastor da igreja. Aí o cara pegou uma carteira de Hollywood, botou, pegou uma garrafa de cerveja, botou. Aí ele disse: pode abrir, bota o copo aqui. O cara abriu, o cara, tipo, não estou acreditando que eu estou vendo isso. Pensando aqui, pastor hipócrita, cara. Aí o pastor ficou ali, pegou um café, um pão de queijo, comeu. Aí daqui a pouco meu pastor pegou a garrafa de cerveja e o maço de cigarro e disse: eu estou com tanta saudade de vocês.
Vocês destruíram minha vida sempre, mas eu amava demais vocês. Eu estou com saudade. Hollywood, eu estou com tanta saudade de te dar uma tragada. Ei, Skol, olha como você está gelada. Que saudade de sentir você descendo pela minha garganta. Eu estou com saudade de vocês demais. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês dois. Alguém chegou primeiro. Alguém chegou antes. E esse alguém que chegou antes me dá um prazer maior do que o prazer que vocês me davam. Aí ele devolveu para o cara e falou, pode guardar de volta. Porque não é nem sentir, querido, que vai ter dia que vai sentir, é consciência. Tem coisas que não são mais habituais a um príncipe e a uma princesa. Entendeu? É como eu disse ontem, não é pensar como um membro do reino, é pensar como cidadão do reino. Por exemplo, se uma figura política chamar você, você não muda tudo? Se você fala muita gíria, você fala misericórdia, meu Deus, é uma autoridade, me segura. Aí você fica ensaiando o vocabulário, você muda a roupa, por quê? Você sabe que diante de uma figura de autoridade não é compatível alguns procedimentos. Mas deixa eu falar um negócio para você. A autoridade é você. Porque você ainda está se permitindo ter uma vida incompatível com a patente que te foi dada. Porque você ainda está se permitindo a coisas que não são mais para você. Porque olha só, quando o assunto é santidade, a gente, não sei se eu disse ontem, mas nos foi ensinado que santidade é um instrumento de salvação. Santidade é o meio pelo qual o crente é salvo. Equívoco. É por isso que está dando tudo errado e está fracassando. Santidade não salva ninguém. Quem salva as pessoas? Jesus Cristo. O Antigo Testamento diz, a salvação pertence ao Senhor. O Novo Testamento diz, somos salvos por fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se é você, Jesus morreu em vão. Se é a sua santidade que te salva, Jesus foi para a cruz à toa. Quer seu mérito? É só você se esforçar, você é salvo. Mas olha só como ajuda e muda tudo. Salvação, santidade não salva. Santidade é evidência de salvação. Santidade é o novo DNA. Santidade é o que eu sou como cidadão do reino. Onde eu posso afirmar que alguém é salvo? A partir de uma vida em santidade. Aquele que não tem santidade não tem características de alguém que é salvo. Você está entendendo isso? Santidade não salva. Santidade é a prova que você foi salvo. É mais poderoso ainda. Porque quando você queria ser salvo por meio da santidade, você estava um religioso. Não consegue e vira um religioso quando consegue não assistir televisão. Aleluia. Amado, tem uns 10 anos que eu não sei o que é TV, a não ser Netflix, um filme com a esposa. Eu não sei o que está rolando. Eu não sei o que é um jornal, uma novela, eu não sei o que é nada. Então, se eu fosse um hipócrita, miseráveis de vocês. Tem 10 anos que eu não assisto TV, entendeu? Não. Não é o meu mérito que me salva. O meu mérito é a evidência que eu sou salvo. Então, ser uma outra pessoa, ser um outro marido, ser um outro filho, ser um outro cidadão, deixar de fazer coisas, deixar de frequentar lugares, são evidências que eu sou salvo. Porque eu vou reconhecer o que é incompatível à minha nova cidadania. Ué, o que um cidadão do reino de Deus está fazendo nesse lugar? O que um cidadão do reino de Deus está falando isso?
que um cidadão do reino de Deus está procedendo dessa maneira? Por que um cidadão do reino de Deus está vestido dessa maneira? Você entende? São hábitos. A gente não reconhece um cidadão pela língua e pelos hábitos? A gente estava falando de cultura, estava comentando a diferença das culturas. A gente conhece alguém pelos hábitos de sua cultura. Santidade é o hábito da nossa cultura. Fica muito mais fácil, ó. Santidade do trânsito. Ou controlar a raiva, ou se arrepender dela rápido, porque é o nosso... Não sei se eu falei isso na última vez, mas uma vez um carro me fechou. 2 histórias que eu vou contar do trânsito. Só para você entender o que é santidade na prática, tá bom? Santidade não é apenas não errar. Santidade também é ter consciência do erro muito rapidamente. Porque se santidade é só não errar, Davi não poderia ser um homem segundo o coração de Deus, mas Davi errou. Mas ele era rápido em reconhecer. Isso também está incluso naquilo que nós podemos chamar de santidade. Jesus se irou. Jesus quase bateu em pessoas. E a Bíblia diz que ele não pecou. Deus se ira, você sabia? Deixa eu ajudar você. Santidade não é o seu comportamento. Santidade é quem você é. Você é santo. É sua personalidade, é seu caráter. Então, olha, você pode irar e ser santo. É meio confuso, né? Mas é verdade. Imagina, Jesus pegou um chicote, entrou no templo e disse, corre negada. Chilato, pá, pô, pei, virou mesa, e a Bíblia diz, não foi achado dolo na sua boca. Então imagina, você brigar e não pecar. Eu não sei como, mas é possível. Brigando pela coisa certa, claro, né? Você vai defender sua família. Você acha que é um ato pecaminoso defender sua família? Todo mundo, ai meu Deus, não pode. Você sair desse culto e alguém agredir sua mãe e seu filho, eu quero ver, coisa linda. Se você vai orar, tá? Você vai chegar aí de voadeira. Depois você fala, com Jesus depois eu me entendo. Meu filho, certa vez, antes de eu falar do trânsito, a carta chegou. Pai, comparecer à escola, seu filho agrediu um colega. Aí eu dá uma zonzeira, né? Aí eu falei, como assim, meu filho? Como assim você brigou na escola, bateu em alguém? Aí ele diz, eu só fiz o que o senhor mandou. Aí eu disse, pronto, agora eu mandei você bater nas pessoas. Ele disse, não, mas o senhor mandou eu defender alguém que não pode se defender por conta própria. Aí eu, eita, conte-me. Aí ele diz, um colega da outra turma veio bater na amiga da minha sala. Um homem veio bater numa mulher. Então eu lembrei que o Senhor disse que não pode. Então eu empurrei ela, mandei ela correr e fui para cima dele, dei 2 murros. Aí eu disse, e aí, ganhou? Ele disse, não, levei uns 10. Mas pelo menos foi em mim que ele bateu, não foi nela. Aí eu lembrei do conselho que um pastor Silmar Coelho, uma ministração que eu ouvi há 15 anos. Não repreenda seu filho na hora, que você vai repreender com ira e você vai perder a unção, a bênção de Deus. Espere 2 dias, conselho do pastor. Você vai fazer sem ira, sem nenhum sentimento errado, e você vai fazer com unção, por mais que você meta o cinto no camarada, você vai estar com a bênção. Aí depois de 2 dias eu disse, Espírito Santo, como que eu vou repreender e elogiar esse menino ao mesmo tempo? Né? Eu tinha que fazer as 2 coisas. Então eu fui correr e chamei ele para correr e o Espírito Santo deu a estratégia. Meu filho, o que você sentiu quando você fez o que você fez? Você teve prazer? Não. Só tive a certeza que eu estava fazendo a coisa certa. Aí eu peguei aí. Toda vez que você sentir prazer em situações como essa,
Nem seu pai nem Deus estarão com você, porque não é a coisa pela coisa. Não é a briga pela briga. Se for a briga e você tiver prazer, você perdeu a graça de Deus e o carinho do seu pai. Agora, toda vez que você parar a violência, também com o ato de violência, não é violência. É parar o agressor. Pronto. Você pode bater no cara sem querer bater no cara e sem ter prazer de bater no cara. Você só está dizendo para o cara, pare. Aí eu perguntei a ele, você entendeu? Aí ele sorriu e disse, entendi. Então, amém, me dá um abraço aqui. Legítima defesa. Ou defender o vulnerável. Por que Jesus Cristo limpou o templo? A gente acha que foi pelo comércio, mas não foi pelo comércio, foi pelo gentil. A profecia de Isaías é, a minha casa um dia será chamada casa de oração para todos os povos. E a palavra povos é a palavra gentilidade, ou os pagãos. Então o templo era só para o hebreu, só para o judeu. O gentio, o pagão, não poderia entrar. O gentio ficava no que se chamava átrio dos gentios, que era a parte externa do templo, o muro para fora. O gentio não participava e nem via o culto, só ouvia o culto. Ficava uma multidão ao redor do templo, pagãos, pessoas que não eram judias. Dentro havia pátio da mulher, dos homens, dos sacerdotes e de Israel. Então, quando Jesus, como judeu, foi para o templo para adorar, estava tendo mercado. Onde? Dentro do templo? Não. Fora do templo, na área do gentil. Por isso que quando Jesus pegou o chicote, o que o Senhor disse? Vocês não leram que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então o pau quebrou porque Jesus estava defendendo os vulneráveis. Mas voltando, aí o cara bateu no meu retrovisor, depois de um culto, ó. Pastor, esposa, família, depois do culto, pá, no meu retrovisor esquerdo. Primeira, segunda, terceira, 50, 80, 100, 150, vum, 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 e aquela garrou, e depois de 10 minutos ela disse, só me responda algo. Aí eu brabo, né? Fico bicudo brabo. Ela diz, já tem um beiço grande, com raiva parece um índio. Só me responda algo. Quando você fechar o carro do cara, você vai fazer o quê? Falei, péssima pergunta, né? Aí eu disse, nada. Que eu logo pensei, crente, pastor, vou fazer o quê? Nada. Aí eu disse, nada. Aí ela falou, então para de besteira e vamos logo embora. Santidade. Outra vez um carro me fechou, meu irmão, aí eu fui para cima, consegui pegar, fechei, bem, bem, e vai, esbravejava e falava, bem, 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 bem. Aí daqui a pouco baixou o vidro que era fumê. Era uma mulher com um bebê, no bebê conforto atrás. Aí ela só fez assim com a mão, ó. Falou nada, só fez assim. E com a mão era, me perdoe, né? Amado, quando ela fez assim, parece que eu vi a ferida da mão de Jesus na mão da mulher. Aí eu falo, ah, miserável. Aí puxei o carro para a calçada e comecei a chorar. Chorei, amado. Fiquei 5 minutos chorando ali. Ô Jesus Cristo, eu sou idiota. Me perdoe. Atrapalhei o dia da mulher, estressei a mulher estava com um filho ali. Então imagina, eu fiquei 3 minutos perseguindo a mulher, hostilizando a mulher. Então a criança, abalei a mulher, abalei o dia dela, abalei a emoção dela, abalei o bebê dela.
Crente, pastor. Santidade. Então, santidade não vai te salvar. Santidade prova que você é salvo, entendeu? Que você consegue ser constrangido por aquilo que Jesus ama. Que a gente vai dizer o que no trânsito? Que se exploda, é meu direito, ué. O outro me fechou, tô nem aí que tá com filho. Tem uma barbeira, mulher, comprou a tua carteira no Goiás, foi? Então, para mim é rápido concluir se o cara é salvo ou não. Ou ele não erra, ou ele rapidamente tem consciência do erro dele. Isso define que um cara está sendo salvo. Agora, se o cara é rígido, forte demais no direito dele, ele consegue, por causa desse orgulho, anular seus deveres. E qual é seu primordial dever? Revelar ao mundo que ele é um cidadão dos céus. Revelar ao mundo os sentimentos que Jesus tem. Como que eu posso ser crente e desestabilizar essa mulher? Fala aí para mim. Como eu posso ser um cidadão da Nova Jerusalém, onde o nosso Deus não está ofendido, está crucificado e humilhado em nosso favor, e eu, como representante dele, estou com orgulho inflado ao ponto de fazer mal às pessoas no trânsito? Fala aí para mim. Como que eu posso ser crente se eu sou defraudador sexual? E a partir da defraudação sexual que causo no outro, eu estou impedindo que o outro seja salvo, principalmente se eu for pastor. Eu penso assim, amado, comigo não tem nem 8 nem 80 não. Se eu sou crente, ou os meus atos salvam as pessoas, ou os meus atos condenam as pessoas, como eu disse ontem. Se eu uso você sexualmente, eu estou impedindo que você seja salvo. Se eu roubo você financeiramente, eu estou impedindo você de ser salvo. Se eu falo mal de você, eu estou impedindo você de ser salvo. Se eu calunio você, se eu te faço mal, eu estou fechando a porta para a sua salvação. E a única maneira de eu ter consciência disso é se eu sou salvo. Porque se eu sou cidadão, a minha pátria vai me mandar um e-mail: ei, sua atitude está equivocada, está incompatível. Está comigo? Não, Jesus sabe. Não, amado, sabe não. Quando o assunto é defraudação sexual, Paulo disse aos Tessalonicenses: nesse assunto não defraude seu irmão, porque Deus será o vingador. Isso já me põe no meu lugar, amado. Oh, Jesus sabe. Eu sei que Jesus disse pela palavra. Ei, neguinho, uma hora tu vai ter que me prestar conta do que você fez contra essa pessoa. Porque o Senhor disse o quê? Que se nós escandalizássemos um dos seus pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e pular no mar. Porque é isso, querido. Traumas não se esvaem pelo ralo do banheiro quando a gente toma banho. Seria bom, né? Alguém nos faz mal, a gente vai tomar banho, aquele mal desceria pelo ralo do banheiro. Não seria ótimo? Mas não, amado, não sai não, com banho não. Traumatiza, fere, denigre, diminui, ofende. E se foi uma pessoa crente que fez aquilo, tira dessa pessoa a possibilidade de salvação, de crer que o Evangelho é algo sério, de crer que o Evangelho é a verdade, de crer que o Evangelho muda pessoas. Então, tudo aquilo que Deus espera de você não é só apenas sobre você. Você precisa ter essa mentalidade apostólica, que é a mentalidade de envio. O que Ele fez em mim, o que Ele fez por mim, Ele vai fazer através de mim. Isso é mente apostólica. Deus vai estender o que fez em você. Se Deus curou você, Deus quer expandir apostolicamente a cura. Se Deus prosperou você, Deus quer expandir apostolicamente a prosperidade. É por isso que você ainda não foi, é por isso que você ainda não recebeu, porque você só pensa em si. Senhor, eu quero ser curado sexualmente aqui desse problema. Quando você pensar só em você, não vai.
Mas quando você pensar que o seu pecado impede pessoas de conhecerem Jesus, aí a chave gira. Você vai entender, não é sobre mim. Por exemplo, quando eu trato com homens, e não é um pecado só masculino, hoje mais do que nunca é muito feminino o pecado da pornografia. O que me ajudou bastante, isso há 17 anos atrás, quando eu ainda estava lá. Ô Senhor, eu não faço mais, amanhã fiz de novo. E amanhã eu ia lá chorando, dizendo, ô Senhor, me perdoe, amanhã eu não faço. E amanhã eu ia e fazia de novo. Ô Senhor, de novo. Ô Senhor, de novo. Ô Senhor, de novo. Até que eu entendi. Entendeu o que, pastor Anderson? Como eu posso amar Jesus e fazer com que o ser humano, criado à imagem dele, se torne instrumento do meu prazer? Como vai ser esse encontro? Jesus, eu te amo. Me ama ao ponto de ter feito de um ser humano criado à minha imagem instrumento do teu prazer sexual. É isso mesmo que eu estou entendendo? Eu não sei se você quer passar essa vergonha. Eu não quero, não. Eu amo Jesus demais para passar por esse constrangimento. Então caiu como rema. Ei, só há pornografia porque há consumidor. E quem produziu pornografia é alguém que Jesus foi amar na cruz. E toda vez que você consome, você está dizendo que não ama quem Jesus ama e que não ama como Jesus ama. Amado, eu amo Jesus de verdade. E esse entendimento, por isso que eu estou dizendo a você, entender já me faz vencedor, entendeu? Eu entendi isso, eu vi isso, meu Deus! Só tem pornografia porque tem consumidor. E quem está produzindo a pornografia é amado por ele na cruz. Ele foi para a cruz para amar e libertar essa pessoa que eu estou escravizando a partir do meu vício. Pou! Explodiu na minha mente. E você fez o que, pastor Anderson? Nébias. Saí andando e já foi. Então coloque uma pessoa nua na minha frente, eu levanto e vou embora. Coloque 10 mulheres na minha frente, eu levanto e vou embora, porque é consciência. Não é, alguém chegou para mim e disse, pastor, como eu ficarei livre de não querer pecar com outra mulher? Aí eu falei, é sério? Ele é sério, pastor. Quando você descobrir, me fale. Quando você descobrir, me ensine. Porque sabe quem é Adão? Adãozinho. Ele está subjugado, mas ele ainda está em você. Martinho Lutero, o reformador, há 500 anos atrás, disse, eu achei que Adão tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Sabe quem é Adão? Rapaz, por que tu casou com a morena? Olha como a loira é bonita. Aí você casa com a loira, Adão vem e diz, olha que japonesa maravilhosa, por que tu casou com a loira? Aí tu casou com a japonesa, aí ele vem dizendo, olha que negra maravilhosa. Aí você casou com a negra, olha que alta maravilhosa. Você casou com a alta, ele vai dizer, olha que baixinha linda, compacta. Aí você casou com a... Amado, Adão quer 10 mulheres. O Senhor não disse que eu não posso achar uma mulher bonita. O Senhor disse que eu não posso olhar para uma mulher com desejo impróprio. Olha que libertador. Não sei se é para você, foi para mim. Eu posso, em santidade, olhar para uma mulher apenas e dizer, que linda, sem significar absolutamente nada. Hoje, por que eu não peco? Não quero administrar remorso, eu não gosto de me arrepender. Não é orgulho, eu gosto de reinar. Eu sou filho do rei e gosto de viver bem, tomando meu café, sem ficar pensando em mazelas. Meu Deus, eu fiz ontem... Não, eu não gosto, amado. Eu não gosto de me arrepender. Por isso que eu não peco, não gosto de me arrepender. Quero só progredir. Descobri que funciona, só quero prosperar. Quero voltar atrás para resolver problema, entendeu? Quero só ir para frente. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é porque eu quero ir para o céu. Terceiro ponto, não é porque eu não quero ir para o inferno. Quarto ponto, não é porque eu amo Deus. Quinto ponto, e absoluto ponto, é, se eu pecar, alguém morre.
Só por isso. Hoje, para mim, não pecar é ético. Se eu pecar, alguém morre. Se eu pecar, você tem que evangelizar a Keila daqui a uns anos. Se eu pecar, você vai ter que evangelizar meus filhos daqui a alguns anos. Se eu pecar, você vai ter que administrar uma igreja ferida. Se eu pecar, você vai ter que administrar um mundo decepcionado. Se eu pecar, alguém morre. Sabe o que é pecado para mim? Deus tirando a placa da morada dele. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Quando você peca, sabe o que Deus fez? Ou ele veio pessoalmente ou mandou um anjo dizendo, tire minha placa do pescoço daquele camarada. Como é que, quando você... Despejo. Pecado, despeja a Deus e os anjos vêm, o Espírito vem e te tira a placa de Deus. Aí, não é pessoal não, tá? É porque você não sabe administrar, nem honrar o que foi feito por você. Me dê o nome de Deus aí, ele não mora mais aqui. Santidade é o quê? Deus tem endereço na terra. Pecado é o quê? Deus não tem endereço na terra. Onde tem santidade, alguém vive. Onde tem pecado, alguém morre. Para mim é isso. Então, a lógica é você buscar mais de Deus para você poder dar mais de Deus. Então, você não busca o milagre só porque você precisa. Você busca o milagre porque o mundo precisa. Se você for curado, alguém vai ser curado através de você. Se você receber, alguém vai receber através de você. Essa é a lógica. E eu estou com muita sede, muita ansiedade, muita convicção, muita certeza, muita adrenalina, muita expectativa. Eu quero tudo. Tudo que, se é meu e Adão roubou, eu quero tudo de volta. Por exemplo, querido, por que os coaches estão fazendo sucesso hoje em dia e até na igreja? As pessoas têm muito preconceito. Porque a gente vai lá no aeroporto e está lotado de livros de autoajuda. Porque, amado, infelizmente, 70% do problema da igreja já não é mais espiritual, é emocional. É mente. Você acha que o coach criou a roda, foi? Tudo Bíblia. Ou os caras são, ou os caras viram cristãos, vocês sabiam? Os grandes do Brasil, os coaches, tem um deles, que por ano fatura, sabe quanto? Chuta aí, pastor Marcos. Chuta. Hã? Ele falou 2 milhões. Chuta aí, pastor. 5 milhões. Sabe quanto um dos coaches mais relevantes hoje do Brasil fatura por ano? 500 milhões de reais. Tem 2 anos que virou crente. Começou não crente, mas descobriu o quê? Que isso aqui é neurociência pura. Tudo que esses caras falam, Salomão falou, Jesus falou, Paulo falou. Lá em João capítulo 4, o Senhor disse, vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita. Eu digo a vocês que a colheita está pronta. Levante os olhos. Isso é neurociência. Isso é neuroplasticidade. Porque a visão não depende do lóbulo ocular, não sei se você sabe. A ativação da visão também pertence ao córtex cerebral. Então a gente vê a partir da memória. O nosso ver pode ser contaminado pelo nosso ser, pela nossa história. Então, olhando para o mesmo objeto, cada um de nós vai ter uma perspectiva diferente, porque temos histórias diferentes. Por isso que o Senhor disse o quê? Levante os olhos, ou seja, se torne plástico, elástico, expanda a sua perspectiva. Você tem uma visão viciada. Que tal treinar ou entender esse assunto por um outro ângulo?
Eu nunca fui atrás, mas sempre citam que isso é uma verdade, que um gênio usou apenas, no máximo, 14% de toda a sua potencialidade intelectual cognitiva. 14% um gênio. Então, Einstein chegou, talvez, aos 14. E se isso for verdade, eu estou citando, mas eu não fui verificar as fontes. Se isso for verdade, meu Deus do céu! É por isso que o bruxo voa na África. Quem era Adão usando 100%? Quem era Adão, Eva e Jesus sem pecado. Por isso que Jesus não precisou usar o seu poder divino, porque a sua plena humanidade já era divina. Olha o trem doido. Porque Paulo diz aos Colossenses e aos Filipenses que Jesus se esvaziou da divindade, sim ou não? Então ele era 100% Deus, mas não usou sua divindade para se mover na terra. Ele dependeu como homem da influência dos céus e do Pai, sim ou não? Mas o camarada andou sobre as águas e não andou como Deus. Se ele se esvaziou, eu ouso dizer, não foi como Deus, foi como um homem 100% perfeito. Filipe foi transladado. Ele tinha presciência. O dinheiro não está aqui, está na boca do peixe, abre, joga o anzol, pega. Ei, não joga a rede aqui não, joga a rede acolá. E não era especialista em pesca, era marceneiro. Marceneiro ensinando o pescador a pescar, pastor. Por quê? Porque não só coach, mas todo mundo que trabalha com a mente entende que a força do pensamento é a força criativa. Que antes de fazer, o indivíduo precisa fundamentar o seu ser, precisa lidar com a sua mente. Por exemplo, é comprovado que muitas das nossas enfermidades corporais são influências emocionais que nós somatizamos. Muito câncer tem origem nas nossas emoções. E o que eu quero dizer com isso? É que, querido, você precisa ficar descontente. Descontente com o quê? Você é made in Paraguai. Então, Adão roubou algo de você. Queira brigar pela devolução disso, amado. Adão está com a sua identidade trancada. E Paulo disse que ela foi devolvida. Se você quiser, Paulo disse, em Jesus estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Oculto por quê? Porque é fácil, mas é difícil. Para todo mundo, mas não é para qualquer um. Acessível, porém codificado. Está aqui, filhos, mas não darei de qualquer forma. Mas eu não sei você, eu quero. Senhor, qual é o princípio para eu chegar até a minha herança nessa área da minha vida? É seu, mas o Senhor estabeleceu um código. E o código é exposto ou descodificado por meio da obediência aos princípios. Por isso que a própria santidade é uma chave. Porque sem santidade o código fica incompatível. Você pode até ter a senha, mas sem a santidade não dá, entendeu? A obediência é a senha, a santidade são as letras, pronto. E a herança é o que está dentro lá da tua conta. Passa o cartão, passa a senha, passa as letras e receba o que é teu. Isso é uma questão de inteligência, querido. Pecado é burrice. Santidade é uma questão de inteligência. Pelo amor de Deus, o céu veio até nós por meio de Jesus Cristo e a gente sabe que só consegue acessar esse lugar por meio da santidade e a gente fica emburrecido, vivendo ainda abraçado com o pecado, querendo viver como um mendigo pela misericórdia. Por favor, amado. Pecado é falta de inteligência. Porque você está na fila, quase chegando no caixa,
Aí você decide viver por instinto, peca e tem que voltar para o início. Por favor, amado. Você ficou anos na fila e na hora de sacar, você foi ignorante de ceder e ter que voltar para o início. Por favor, amado. Por isso que eu estou falando, hoje para mim o pecado é mais uma questão ética. Eu não gosto de voltar para o fim da fila, moço. Eu não gosto de ver de quase, não, amado. Não. Não, eu não quero essa vida, não. Ou vai ou não vai, amado. O milagre tem por objetivo te tornar semelhante a Jesus. Milagre é uma questão de cidadania. Milagre não é favor. Deixa eu ajudar você para a gente começar a encerrar. Milagre não é favor. Deus não está dando uma gorjeta a mendigo. Deus está dizendo, é seu. Você entendeu o código, é seu. E o milagre reprograma você. Quando Deus cura a nossa pobreza por meio de um milagre financeiro, Deus não está fazendo um favor, amado. Deus sorri dizendo, está entendendo? Mas também vai no conta-gota. Se ele der tudo, o menino se perde. Ele diz, continua constante. Sede fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E ele vai indo e vai reprogramando o filho. Mas não é um ato de misericórdia. Entendeu? Como eu dei o exemplo ontem dos meus filhos. Pagar as contas dele, dar o café da manhã, pagar a escola. Na cabeça deles é qualquer coisa, mas para mim não é um ato de misericórdia, é a herança deles, sim ou não? É assim com Deus. Deus curou o teu corpo, tua enfermidade. Não é um favor. É um sinal que o corpo é eterno, o corpo é perfeito, o corpo não foi feito para perecer. Então o milagre tem um objetivo, reprogramar as coisas. Então perfeição e santidade não é o que você consegue, é quem você é. Você é. E fica tudo mais fácil. Você entende que você não consegue por esforço, mas por descanso. Entendi, entrei, descansei, recebi. Simples assim. Vê se Jesus tinha que se arrepender de alguma coisa. Olha que interessante. Todo mundo se apoia no Antigo Testamento para justificar pecados. Sansão pecou, Davi adulterou e é um homem segundo o coração de Deus. Aí eu sempre peço uma gentileza às pessoas. Querido irmão, diga-me, pastor Anderson, me dê um pecado apostólico no Novo Testamento. Abra sua Bíblia e me dê um pecado de Jesus ou dos apóstolos no Novo Testamento. Está caçando aí na mente se já não tem. Não vai achar. Sabe por que não?
Porque a lei é a placa sinalizadora. À direita, em frente, siga a 80 quilômetros. E a graça é o lugar, a graça é o destino. Porque só na lei os homens de Deus pecaram. Porque a lei não expandia consciência nem transformava corações. Porque na graça Deus visitava seu povo, mas não habitava o interior de cada um de nós. Hoje você não tem Deus presente, porque o Deus que pode estar presente é o Deus que está ausente. Você tem um Deus residente. Você tem um Deus que habita você. É por isso que não tem pecado dos apóstolos no Novo Testamento. E Paulo transou, e Pedro adulterou. Ninguém. Por quê? João Batista disse por quê? Eis o Cordeiro de Deus que... O que a lei fazia? Cobria o pecado. Todo ano era necessário um novo sacrifício para Deus conseguir ter misericórdia do seu povo. E o sangue dos animais cobriam o pecado da nação. Quando Jesus veio, Deus fez o quê? Cobriu o pecado? Resolveu o problema, como eu disse ontem. A lei resolvia os problemas. A lei lidava com comportamento. A graça lida com essencialidades. Por isso que Jesus Cristo disse, o que a lei diz, filho? Não adulterarás. Ou seja, você podia transar com quem você quisesse no seu imaginário, na lei. Não dava nada. As pessoas acham que é melhor viver na graça. É pior, macho velho. É mais fácil viver na lei. Porque na lei eu poderia ir para qualquer lugar, sentar e dizer, hoje eu vou casar com a Gisele Bündchen, nós vamos pegar um aeroporto, vamos pegar um helicóptero ali nos Estados Unidos, vamos para Cancún, e eu aqui, ó, tomando café aí, ó, com a Gisele Bündchen na minha cabeça em qualquer lugar. Na lei não daria nada, porque a lei só iria punir o meu comportamento. A lei esperava eu proceder, quando eu procedia, está em pecado. E a graça? Elevou. Ó. Se você olhar para uma mulher com desejo impróprio, ou seja, adultério emocional já é adultério. Por quê? Porque na graça o crente é indesculpável, porque Deus tirou o pecado. Deus não cobriu o pecado. Por isso que eu estou dizendo, pode até errar, mas 5 segundos já está consciente do erro. Por quê? O pecado foi tirado. Você já não tem aquela estratégia do pecado, entendeu? Ó, para eu transar com essa garota, eu tenho que despistar esse aqui, o líder de célula, eu não tenho que atender a ligação do pastor, tal, 8h30 assim, 8h40 assado, 9 horas cozinhado, 9h30 pimba. Você não tem mais isso. Por quê? Jesus tirou o pecado do mundo. Por isso que eu disse ontem, para o crente pleno, o pecado é acidente. Olhe lá. O pecado só é uma estratégia para quem ainda não chegou lá. Não confunda, querido, ser evangélico e ir para a igreja com ser cristão íntimo de Jesus Cristo, tá bom? Porque no mínimo, há lágrimas pelo pecado. Quando você é crente de verdade. Olha a diferença. Davi e Abraão viveram graça na lei. Os dois trouxeram a igreja para o seu tempo. Esses dois homens foram extraordinários. Por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus e Abraão foi chamado amigo de Deus. E olha que Abraão é 400 anos antes da lei. Abraão não tinha nem o que ler sobre Deus. E eles chamaram a graça para aquele tempo. Por isso que Davi não matou o profeta, nem fingiu não ter pecado.
5 segundos depois que o profeta confrontou, amém. E tem gente hoje que é capaz de mentir, é o que eu só conheço, amado. Ei, você está fazendo isso, filho? Não, pastor, Nébia, decanta, Manaias, não. Hoje a gente precisa ser o 007 para descobrir quem as pessoas são. Que a pessoa tem coragem de, diante de um homem, de uma mulher de Deus, mentir. A gente tinha caixinhas, pastor, na igreja, assim, ó, caixinhas de oferta, por exemplo. Honra pastoral, departamento infantil, caixinhas de correio. Aí um dia eu entrei na igreja, deixa eu ver ali a caixinha, e fui olhar a caixinha das crianças. Tinha uma nota de 20 e uma moeda de R$1. Aí eu fui pegar a chave do cadeado para tirar. Olha que legal, ia dar para a líder do departamento. E o Espírito Santo disse, tire não, é isca para o rato. Aí eu dei um passo para trás, eu falei, não é Deus não. Aí o Espírito Santo falou, está escandalizado por quê? Meu filho chamou gente de cachorro, víbora, por que não posso chamar de rato? É isca do rato. Aleluia. Fui seguir a vida, não abri, deixei lá. Quarta. Domingo cheguei na igreja, fui olhar a caixinha. Estava lá, pastor, o dinheiro? Não, estava não. O rato tinha levado. Aí o Espírito Santo na hora disse, fulano de tal. Aí eu peguei o telefone e liguei. Mas eu orei antes, dizendo, Senhor, podia ser 20 mil. Pessoas são mais importantes que coisas. Eu sei, meu filho, eu não quero que você mate o cara, não. Só quero que você cure ele, se ele quiser cura. Agora, se ele não quiser cura, senta a madeira nele. Peguei o telefone e liguei. Ô, pastor, Nébia, decanta, súbia. Porque é assim, crente hipócrita, amado, muda até o tom de voz quando chega na porta da igreja. Xinga todas as línguas na semana. Mas quando chega na porta da igreja, é língua dos anjos, é nébias. Ora em línguas na igreja, mas um palavrão na segunda. Filho, eu vou te dar uma semana para você tentar falar para mim o que você acha que eu não sei. Nébias, covas, é o que, pastor? Aleluia. Meu filho, você tem uma semana para falar para mim o que você acha que eu não sei. Deus te abençoe. 1 dia, 2, 3. Ei, está acabando os dias. Não, pastor. Nébia, chúbia, 5 dias, 6 dias, 7 dias. O desgramado falou? Falou? Foi para a igreja. Nébias e tal. Eu falei, é sério, descarado. Eu te dei uma semana. O Espírito Santo me disse o que tu fez. Rapaz, eu lembrei daquela situação de Ananias e Safira toda. Falei, hoje os crentes podiam morrer assim, ó, nessas horas, não podia? Só para o povo temer e saber que Deus não é brincadeira, moço. Eu não vi, eu não sei, o Espírito Santo é real, o Evangelho funciona, o reino é uma realidade, mas as pessoas estão brincando com as coisas do Senhor. Aí eu disse, fala desgramado, eu não quero teu mal não, mas eu já sei, o Espírito Santo me falou. O quê? Não falou, pastor, não falou não. Eu disse, desgramado, tu roubou o dinheiro da casa de Deus, miserável. Foi isso, ó. Tá vendo aquela caixa ali, ó? Quarta-feira o Espírito Santo chamou você de rato. É isso que você quer ouvir do seu Criador? É para o Criador te chamar de filho. O Criador te chamou de rato. E com a cara mais lavada, pastor, fui eu. Aí 7 anos, 8 se passaram dessa situação. Pergunta para mim quem é o indivíduo hoje. A mesma pessoa, do mesmo jeito, pior do que era.
Indo para os 40, garotão, que me dá náuseas, me dá agonia. As pessoas envelhecem cronologicamente, mas não amadurecem espiritualmente, emocionalmente nem socialmente. É o garotão com 30 e poucos anos, é o pegadorzão com 34 anos, é o cara do skate, é o cara da balada, é o cara da noite, é o cara do nada. Ah, pastor, aquela menina não quer casar comigo. Nem o diabo quer casar contigo, moço. A mulher está indo para o mestrado, é sério que ela vai destruir a vida dela casando com um traste igual você? Você roubou a igreja, moço. Nem o diabo, até o diabo se assustou. Eu estou perseguindo essa igreja, esse pastor, desde que esse camarada nasceu de novo, ele é um perigo para o inferno. Eu estou tramando destruir a vida dele. Aí vem um crente mais diabólico do que eu, até eu tomei um susto. Aí eu falei, nem um diabo quer parceria contigo, moço. Deixa a menina em paz, você vai estragar a vida dela, ela está bem solteira. Você é uma péssima companhia. Pastor, é sério. Queridos, tem gente que não muda não, moço. Eu não sou romântico com o evangelho, não. A Bíblia diz lá em Apocalipse que as pessoas viram o cordeiro, a besta, o anticristo e não se arrependiam das blasfêmias. Eu não sou romântico. Tem gente que não tem jeito. Vou amar até o fim, mas eu não nego a verdade. Se o Espírito Santo chamou o cara de rato, eu vou fazer que alegoria? Me fala aí. Eu vou amenizar o que nem Deus amenizou. Não fui eu que disse não, moço. Foi ele. Eu disse, é sério, macho, que tu vai viver a tua vida e o Criador, que é amor, que é graça, misericórdia e perdão, ao falar sobre você, não tem algo bom a falar. Deus, o que você tem a falar dessa criatura? É um rato. Eu falei, rapaz, eu me amo demais, rapaz, para ter um testemunho de Deus dele. No mínimo, o camarada deveria ter amor próprio. Deus, o que você acha do Anderson? Está indo. No mínimo, amado, amor próprio. Está se esforçando. Mas ouvir Deus, é uma víbora, é um rato, é um sepulcro caiado. Rapaz, eu falei, e tá aí, amado. Fica a igreja? Até as igrejas perfeitas, quando um camarada como esse chega, deixa de ser. Casou? Dura um mês no emprego? Moço, o camarada é tão mentiroso que ele mesmo já acredita nas mentiras que ele conta. E esse é o pior tipo de mentiroso. É aquele que acredita na mentira que conta. Tá doido? Santidade é um lugar de decisão. Plenitude é um lugar de decisão. Não vem de graça. Por isso que eu falei tudo que eu falei a você. Não vem de graça. Vem de uma decisão. Não vem do esforço, vem da decisão. Eu aceito, eu quero. Eu quero ouvir o que o meu Criador tem a dizer sobre aquilo que sou em Adão e aquilo que eu posso ser nele. Eu não sou quem Adão diz que eu sou. Eu quero ser quem Deus diz que eu sou. Certa vez, até postei ontem, né? Quem não obedece princípios, não ativa processos e não obtém resultados. As pessoas acham que tudo é um acidente. As pessoas querem o ideal sem o processo. Querem o destino sem o processo. Então as pessoas gostam dos frutos, mas não fundamentam raízes.
Então, estou casado há 11 anos, mas eu lembro de alguns processos dolorosos de obediência. Um deles foi, uma vez acabou o culto, vamos. Tem dinheiro? Não. Tem dinheiro? Também não. Não tinha dinheiro e a nossa casa ficava 2 horas da igreja. Mas eu falei o quê? Não vou pedir a ninguém, vou exercitar a minha fé. E eu disse, vamos, Keila, embora. A pé. Ela ficou reclamando uns 20 minutos, eu falei, adora a Deus, moço. Ficar mais leve. E eu orando em línguas. Às vezes levantava a mão na rua, acho que o povo achava que eu era doido, né? No canteiro, ó. Racandarabalabala. Jesus, eu te amo. Aí eu passei na frente de um bar. Quando eu estava passando na frente de um bar, diante do Espírito Santo, R$5 veio assim, ó. Rolando no chão e parou na minha frente. Agachei e peguei. Aí o Senhor disse, paga o ônibus, pode ir embora. Amado, eu fiquei triste com aquilo que o Senhor falou. O Senhor disse, pegue o dinheiro e vai embora. Me feriu. Aí eu virei para ele e disse, vou não. Hoje se o Senhor não sabe, hoje o Senhor descobre do que eu sou feito. E disse, diabo, você também está por aqui? Vem aqui para ouvir junto. Aí eu disse, Deus e o diabo, fica aqui pertinho de mim, para vocês dois ouvirem. Vocês dois, hoje, descobrem do que eu sou feito. Deus, eu te amo. Diabo, eu não sirvo Deus por causa de uma recompensa. Eu sirvo a Deus por causa da presença. Então, tá vendo esses R$5 aqui, diabo? Eu não tenho não tenho 1 centavo. Meus pés estão doendo. Mas eu vou guardar e só vou usar amanhã. E se tu tá chateado porque tem 1 hora que eu tô orando na rua, tu vai ficar mais chateado porque ainda falta 1 hora para eu chegar em casa. E eu vou continuar a pé, orando, adorando e orando em línguas. Senhor, muito obrigado pelos R$5. Mas eu não te sirvo por causa de recompensa. Eu te sirvo por causa da presença. E eu disse, me aguenta, diabo. E a mulher disse, é sério? É sério. Adora a Deus. E fui, ó. Esse ano eu já preguei em 15 países. Mas naquela época eu estava lá, morando em 8 metros quadrados, passando fome e indo a pé para a igreja. Aí as pessoas perguntam, qual é o segredo? Aí eu respondo, o segredo é você descobrir quem Deus é, descobrir quem você é e mergulhar nesse lugar. Com verdade, com paixão, convicção, santidade, decisão. E não ficar titubeando entre 2 pensamentos. Porque a Bíblia diz, homem de ânimo dobre, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. É como a onda bravia do mar, você não sabe, né? Se vai, se não vai, até onde vai, não. Hoje, aleluia, amanhã. Gente que não é fiel nos processos, nunca será digno de destino, amado. Todo destino real, frutífero, é fruto de um processo. E para isso você tem que descobrir quem Deus é, para consequentemente você descobrir quem você é. Amém? Amanhã a gente continua. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado. Tua palavra é fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Teu evangelho funciona. E nós glorificamos a Ti porque o Teu Evangelho é para a Tua glória, mas o Teu Evangelho é para o nosso benefício. Amamos a Ti, amamos a Tua presença, a Tua casa, a Tua palavra e Tua vontade. Ser exaltado em tudo, ser exaltado acima de todos. Confiamos, dependemos e nos lançamos a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.